A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farma Batatais. Olá, começando a semana, no Pergunte ao Doutor de hoje, eu estou com o Dr. André Reis Pinto, cirurgião dentista, e nós vamos falar sobre tratamento dentário, curiosidades e mudanças tecnológicas. É hoje, de novo, que vai começar o trava-língua. Obrigado por estar aqui novamente, bem-vindo. Vamos falar um pouquinho aí? Tem muita tecnologia, tem muita mudança. Muita coisa. Mais uma vez, obrigado. Sempre uma honra estar aqui com vocês. E muita coisa. A odontologia, ela transforma cada dia. Em 20 anos aí de profissão, não teve um mês que a gente pôde ficar parado sem aguardar uma novidade. Que bom, né? Que bom, porque a odontologia vai se transformando, vai ficando mais acessível, mais confortável, né? Muita gente antigamente tinha medo de dentista, hoje não justifica mais ter esse receio, porque os tratamentos estão muito mais confortáveis, muito mais rápidos também para os pacientes. Não, se você falou antigamente, se pesquisar aí, antigamente dava medo mesmo de ir no dentista. Era uma coisa, muita gente tinha um receio, né? E às vezes até uma cultura familiar também, de falar, se não fizer isso, eu vou te levar no dentista, vou te dar injeção. E com a conscientização, com a prevenção, as coisas estão mudando e o paciente vai hoje no consultório, vê que é um ambiente extremamente agradável, nós tiramos lá na clínica aquele perfil de, parece que você está num ambiente hospitalar, clínico ali, então o tratamento hoje é muito mais confortável, o paciente se sente realmente em casa. Então vamos ver a curiosidade das pessoas aí, a primeira pergunta. Quanto tempo dura, em média, um tratamento de canal atualmente? Isso, o tratamento de canal sofreu uma grande revolução com a tecnologia. Hoje a gente tem os localizadores apicais, que a gente consegue, não só radiograficamente, identificar o tamanho do dente para o tratamento ficar melhor. E com isso, a gente conseguindo com uma instrumentação mais precisa, também com os instrumentos rotatórios, esse tempo de tratamento pode ser adiantado. Hoje a maioria dos tratamentos se resolve em uma única sessão, podendo no máximo ir numa segunda sessão de tratamento. Então, um tratamento que antigamente ficavam 3 meses, 4 meses aí para tratar um canal, hoje a maioria dos casos em uma única sessão já é possível a gente resolver. É claro que tratamento de canal, cada um é uma surpresa, né, doutor? Tem de um jeito, tem mais fácil, tem mais complicado. Isso, cada caso precisa ser avaliado individualmente. Claro que tem dentes com desafios maiores, com quantidade de canais maiores. Para um molar chega a ter 4 canais, podendo ter 5 canais. E também tem as dificuldades impostas por uma diferenciação da anatomia desse dente. A gente pode ter uma curvatura na raiz, que faz com que a gente tenha que ir um pouco mais lento, ser um pouco mais conservador, e isso pode sim aumentar o tempo. Mas, em via de regra, a gente consegue hoje reduzir bastante o tempo de tratamento. Outra coisa que é importante ressaltar, se a gente tiver uma infecção muito grande, né, um quadro com muito pus, com presença de pus, a gente vai precisar medicar e aguardar uma segunda ou uma terceira sessão. Mas, fora isso, hoje está bem mais confortável. Beleza. Próxima pergunta. Qual foi o tratamento dentário mais inusitado que você já realizou ou ouviu falar? Essa é uma pergunta complexa. Por quê? O inusitado, a gente não pode trabalhar com isso na odontologia, né? O nosso tratamento ele é muito pautado em bases científicas, né? Então, não vai ter nada muito empírico. Mas chegam vários casos bem complexos, de uma complexidade muito grande. A gente já atendeu muitos traumas, né, que normalmente chega numa condição clínica bem complexa. Eu, como ortodontista, eu faço muito tratamentos ortocirúrgicos. Então, a gente faz transformações verdadeiras plásticas, né, no paciente, que em alguns pacientes a gente indica até o acompanhamento psicológico. A pessoa não chega a não se reconhecer depois
no espelho, né? De tão grande a transformação. Então, acho que passa mais por isso, mas fora isso é tudo muito pautado em experiência científica, então tudo que chega, por mais que não, às vezes, tão o habitual, a gente já tem conhecimento para isso. Mas cada paciente é uma caixinha de surpresa quando vai tratar o dente. O paciente é único, né? Às vezes o mais inusitado passa a ser as histórias, né? Que chegam pra gente, que aí a gente tem que preservar, chega a ser o mais, assim, diferente, né? E o paciente, ele torna, como você disse, o tratamento único e o nosso tratamento é preparado para ser individualizado, para entender, né? As queixas dos pacientes, os anseios, as aflições, mas isso tudo a gente consegue, com bastante experiência, contornar. Passa a ser assim, um companheiro, a pessoa está ali, antes de começar o tratamento, está desabafando, né? Sim, a cavidade oral é algo muito íntimo, né, Marcelo? Então, precisa uma confiança e uma troca, uma relação familiar mesmo. A gente se torna amigo, quase parente dos pacientes, porque a gente passa a viver a vida dele, compartilhar dos detalhes desse paciente. E também, eu como na ortodontia, um tratamento dura em média 2 anos, 3 anos, então a gente está todo mês se encontrando, então a gente tem uma relação muito próxima, assim, muito íntima com o nosso paciente. Beleza. Próxima pergunta. Impressoras 3D já são usadas em tratamento dentário? Em quais casos? Sim, a tecnologia 3D invadiu o consultório odontológico, né? Para a nossa alegria, para a nossa comodidade, a nossa e a do paciente. A impressora 3D, assim como a tecnologia, a gente vai trabalhar tanto na parte de diagnósticos, então é possível a gente imprimir, conseguir deixar um diagnóstico mais preciso, quanto também na impressão de guias cirúrgicos. Hoje a gente pode fazer uma cirurgia totalmente guiada através dos guias impressos na impressora 3D. Nós temos restaurações, próteses também impressas, e é possível já, na saúde, a gente imprimir até partes da face para substituir algum tratamento um pouco mais agressivo que por algum motivo perdeu, a gente já tem essa tecnologia de impressão para substituir. Então, veio muito a favorecer e a facilitar o trabalho de vocês. Sim, com certeza. Hoje, antes você tinha que ir para uma prótese, uma restauração, você consegue escanear, fazer ela no computador e imprimir ela provavelmente no mesmo dia, né? Se você já tem um registro 3D desse paciente por algum acidente, de bateu um copo ou quebrou um dente, você tem esse dente do paciente salvo num registro 3D, é possível você imprimir exatamente o mesmo dente da mesma forma que ele era. Que legal. Próxima pergunta. Vamos ver a curiosidade da pessoa aí. Doutor, o tártaro pode entrar embaixo da gengiva e como isso é resolvido? Sim, pode, e é um risco muito grande. A gente começa com a formação da placa, né? Logo após se alimentar, tem a formação da placa bacteriana, e aí, logo 15 minutos depois já começa a formar a placa, e essa placa depois vai endurecendo, virando tártaro. E a gengiva e o dente, existe um pequeno espaço. Conforme vai formando essa placa, esse tártaro nesse espaço, vai criando uma bolsa periodontal. Esse tártaro vai crescendo para dentro dessa gengiva, gerando uma inflamação. Essa inflamação vai fazer com que o osso tenha uma retração, uma reabsorção desse osso, e aí esse osso vai cada vez mais diminuindo e é onde a gente começa a ter as retrações gengivais. Como que resolve? Procurando um profissional especializado para fazer a profilaxia, a raspagem periodontal. A limpeza ela é diferente, a gente às vezes acha que a limpeza é tudo igual, mas não, existe a limpeza supragengival, que seria só mais a parte de coroa, e a subgengival, que a gente entra com o instrumento, com os equipamentos adequados, para fazer essa limpeza lá dentro do suco gengival. Por isso que tem, claro, usar fio dental, escovar direitinho os dentes. Exatamente. O fio dental, a gente precisa inserir ele dentro da gengiva. Descer, claro que sem fazer força, mas às vezes a gente vê as pessoas falando do fio dental e aí ela demonstra, passa só na coroa. Não, tem que descer lá dentro da gengiva. Se tiver um pequeno sangramento, continue passando fio dental, provavelmente você está limpando aquilo que estava provocando a inflamação e se esse sangramento persistir, procurar um cirurgião dentista. Então, tem que continuar, porque saiu um pouquinho de sangue, continua, porque é como você falou, né? Exatamente. Próxima pergunta. Qual é o método para
repor ou recuperar o esmalte do dente? Bom, excelente pergunta. E o esmalte, ele não regenera naturalmente. Então, isso é o primeiro ponto que a gente precisa ter de atenção. Então, uma vez que você perdeu, danificou o esmalte dentário, ele não vai regenerar, ele não vai formar novamente. Isso é muito grave, né? Fora isso, a gente consegue, através dos métodos de restauração, de prótese, recuperar o que se perdeu. Mas, naturalmente, infelizmente, a gente não tem reformação desse esmalte que foi danificado. E essa perda é natural? Ou é causada por alguma coisa? Essa perda, ela pode ser desde uma falha na formação do esmalte, ser um esmalte que já veio de formação desde o nascimento, com uma deformidade na formação, mas a maioria das vezes por problemas do dia a dia. É um desgaste causado por uma parafunção, o paciente que tem apertamento ou bruxismo, ele vai desgastar o esmalte. Escovação muito forte também pode causar um desgaste do dente, do esmalte. Muitas pessoas colocam bicarbonato, alguns agentes no creme dental para deixar ele mais abrasivo. Isso também vai fazer você perder o esmalte. Cáries também vai fazer você perder esse esmalte. Então, assim, a maioria dos fatores são causados após o nascimento. Mas, sim, existe o esmalte que já nasce um pouco mais frágil, que favorece mais as fraturas. Se acontecer, a gente só vai conseguir isso de maneira artificial, fazendo as restaurações, as próteses, sempre com cirurgião dentista. Legal. Próxima pergunta. Vamos ver. De quanto em quanto tempo é bom fazer a limpeza dos dentes no dentista? Bom, a gente sempre recomenda, em média, que a cada 6 meses, né, então 2 vezes ao ano, que faça a visita ao seu cirurgião dentista para ele fazer uma avaliação, porque é muito importante a gente ter o conhecimento de como está o andamento, né, do dia a dia, da escovação, se a escovação está sendo eficaz. Agora, isso varia muito. O paciente, ele é um indivíduo único, né? Tem pacientes que precisam, a cada 3 meses, estar procurando um cirurgião dentista. Já outros pacientes nos procuram com 6 meses e a gente fala, olha, podemos aguardar mais alguns meses, então passa a ser uma limpeza de uma vez no ano, em média, a cada 6 meses. Então tem essa questão, né? A pessoa vai, talvez não precisa fazer, esperar mais um tempo. Aí depende muito também do dia a dia, da rotina da pessoa. Exatamente, dos cuidados, da alimentação que essa pessoa tem, do pH da saliva. Então tem pessoas que cuidam muito bem, mas que mesmo assim tem que estar sempre lá, porque é impressionante, tem muita formação de tártaro, de cálculo dental. Já outras pessoas a gente até fala, eu nem cuido tanto, e aí você vai avaliar, Tá razoável. Então, é muito individualizado, é importante você estar sempre nos procurando para que a gente possa fazer essa avaliação individualizada e entender melhor o seu caso. A gente estava conversando aqui no intervalo, que é uma coisa estranha, né, doutor? Todo mundo, a maioria, a dor de dente vem no final de semana. A gente trabalha a semana inteira, chega o final de semana, quer descansar, né, relaxar, ou em viagens. Acontece muito em viagens. É um momento que, às vezes, durante a semana, assim, na correria do dia a dia, você até está tendo sinais, pode estar tendo sinais, mas aí no fim de semana que você dá aquela relaxada, que aí que você tem a percepção maior, e aí quando vem muito forte, né? Outra coisa que pode acontecer, uma semana inteira exaustiva, muito trabalho, a nossa imunidade cai um pouquinho, né? A gente vai recuperar isso no descanso de final de semana, mas às vezes não dá tempo. Chega a sexta ali, a gente já está um pouco debilitado dessa correria toda, e aonde que aquele problema que às vezes estava já há algum tempo, estava em equilíbrio com o organismo perde quando cai a imunidade ou quando vem um resfriado. É muito comum esse período de troca de tempo a gente ter mais problemas dentários, viu? Pacientes com mais queixas de dor nessas trocas, porque a nossa imunidade cai um pouquinho, aquele problema que estava em equilíbrio sai do equilíbrio do organismo, que a imunidade cai um pouco, e é onde exacerbam as dores, aparecem os problemas. Até o tempo ajuda nessa questão da dor de dente. Muito. Ai. Por isso que é importante a gente estar sempre fazendo uma avaliação para não ter surpresa. A surpresa. Próxima pergunta. Vamos ver aí mais uma curiosidade. Algum remédio caseiro ajuda a combater a cárie? Claro, além da escovação e os cuidados rotineiros.
Bom, não, nenhum remédio caseiro Não vai tem ajudar. esse milagre ainda. Não, o que a gente tem que fazer é cuidar, né, ter uma boa alimentação, uma alimentação mais saudável, tirar o açúcar da alimentação o máximo possível. Às vezes, de vez em quando, não tem problema, mas a intensidade, a quantidade pode prejudicar e favorecer a ter mais cáries, né? Então, mas não tem nenhum remédio caseiro, além dos bons cuidados, se cuidar bem da alimentação. É que a gente falou, né, na outra vez, mitos e verdade. Então, não acredita no que vem nas redes sociais aí, porque não é verdade. Não vai nas receitas aí caseiras, porque às vezes você, na verdade, vai colocar seu dente em risco, né? Até mesmo a própria boca completa em risco, né, doutor? Com certeza. Próxima pergunta. Vamos ver a curiosidade. Doutor, leite quente faz mal para o dente? Até rima, né? Não, leite quente, né? A bebida quente, como um todo, ela não vai causar um problema no dente. A não ser que ele esteja extremamente quente e aí você pode se queimar, né? Tem uma queimadura dos tecidos moles. Muito quente, tinha que ser algo muito quente, poderia até trazer um problema para o nervo do dente, mas acho que em via de regra não, é mais um mito aí que o leite quente faz mal para os dentes, né? O café? Também não, a não ser que você tenha uma sensibilidade por já uma retração ou até uma cárie, e a bebida quente, assim como a quente e a gelada, ela toca nessa parte que está aberta do dente, que no caso da retração, nós temos os canalículos dentinários que não tem a proteção do esmalte, e aí vai te trazer uma dor momentânea. Às vezes vai dar aquela ferroada e vai passando, né? Eu acho que seria mais nesse sentido que pode trazer um problema. O que a gente deve evitar é a alteração, tomar um leite quente com uma água gelada imediata, por exemplo. E aí você pode trazer problemas de trinca de esmalte, pelo quente e frio. Aí talvez sim seria um problema maior. Mas a bebida quente em si não faz mal, não. Tem muita gente que bebe, né? Acabou de tomar café, acabou de tomar o leite, bebe água para... Então isso aí está errado. Isso aí eu não aconselharia fazer, não. Próxima pergunta. Quanto tempo leva para a cárie afetar o nervo? Bom, a gente precisa avaliar individualmente, também passa pela alimentação desse paciente. Se é um paciente que está sempre se alimentando com doce, ele está sempre nutrindo essas bactérias responsáveis pela cárie, e então o processo vai ser sempre muito mais rápido. Mas, em média, aí, vamos falar de 2 a 3 meses, a gente já pode ter essas bactérias atingindo a cavidade pulpar, que é o meio do dente, é onde fica o nervo, que é o que vai trazer um problema endodôntico, problema de canal. E a cárie é complicada, né? Porque está aberto ali, vai entrando cada vez mais sujeira, pode chegar a perder até o dente definitivo. Sim, essa cárie, normalmente, ela vai ficar em lugares mais ocultos. Difícil a gente ter uma cárie em lugar muito fácil, porque a própria língua, o lábio está passando sempre ali. Então, ela vai estar sempre entre os dentes. E a gente só vai descobrir, maioria das vezes, quando a gente tem uma fratura, né? Porque ela já fez uma loja grande ali, já fez um buraco grande. Não necessariamente ela atingir o nervo, você vai sentir dor. Às vezes ela é silenciosa, então às vezes ela atinge o nervo, como eu falei anteriormente, fica um equilíbrio, fica tudo ali, não dá os gases, não dá a pressão, e você convive. Só vai descobrir quando for um problema estiver bem, bem maior. Então, por isso que é muito importante sempre, mesmo que você não tenha nenhuma sensibilidade, não esteja sentindo nenhuma dor, sempre procurar o cirurgião dentista para fazer uma avaliação. E muita gente só percebe quando quebra, né? Normalmente a gente só procura para remediar, quando já tem um sangramento muito grande, que chama muita atenção, ou que teve uma dor, ou que teve uma fratura, e às vezes essa fratura já aconteceu de uma maneira tal que já não tem mais o que fazer para esse dente. Aí vai ter que fazer uma extração, fazer a instalação de um implante, e o problema fica maior, né? Próxima pergunta. Qual a diferença entre clareamento caseiro e o feito em consultório? Isso. Há uma diferença, principalmente na concentração do gel aplicado. Existem diferentes tipos de gel para cada paciente, então o clareamento não é tudo igual. Esse clareamento ele pode ser aplicado através de umas moldeiras pelo paciente em casa, normalmente 30 a 40 dias, onde ele faz essa aplicação todos os dias.
Aí depende do gel que você vai usar. Tem gel que você precisa usar 1, 2 horas durante o dia. Já tem gel que você precisa ficar 8 horas durante o dia. Isso o cirurgião dentista vai avaliar melhor para você. Já o aplicado no consultório, ele é mais controlado, Marcelo. Porque o cirurgião aplica esse gel e ele fica ali acompanhando como esse gel vai atuar no paciente. Ele é um gel com uma concentração muito maior, então por isso que ele tem que estar sempre sob inspeção e acompanhamento do cirurgião dentista ali no momento. Normalmente umas 4, 5 sessões de clareamento. E é complicado comprar esse clareamento pela internet sem saber se você pode com aquele produto ou não. É proibido, né? Muitas pessoas acabam achando que dá para fazer dessa maneira, mas você está colocando sua própria saúde em risco, porque você não vai saber a quantidade adequada para o seu caso, você pode estar, então, usando uma quantidade exagerada e absorvendo esse gel, e, além disso, você pode estar usando um produto que vai causar mal para o seu dente, para as suas gengivas, pode causar uma queimadura na sua gengiva. Então, é muito importante entender qual é o melhor gel para você. E isso só com orientação de um profissional especializado, que é o cirurgião dentista. Com certeza. Próxima pergunta. Doutor, tem algum alimento que prejudica mais os dentes? Tem os alimentos doces, né? O açúcar, os alimentos ricos em açúcar, os alimentos também em carboidratos. Depois esse carboidrato vai virar um açúcar também. Então a gente tem que evitar. Não é que não pode comer um chocolate, quem não gosta de um chocolate, né? Mas o problema é a frequência, a quantidade. Todo dia, toda hora a criança está com uma bala, está com pirulito, ou um doce. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Ingeriu um alimento com mais açúcar, imediatamente higienização, escovação, fio dental, cuidar para que você não deixe ali um resto de alimento que vai ser um nutriente para as bactérias que vão causar cárie. O doce prejudica muita coisa, né? O doce, podendo evitar, ter uma alimentação mais saudável, também vai fazer bem para os dentes. Com certeza. Próxima pergunta. Quanto tempo leva para os restos de alimento ou tártaro afetar o dente? Então, após a alimentação, cerca de 15 a 20 minutos já tem formação de placa bacteriana. A placa bacteriana, ela precede o tártaro. O tártaro já é aquele cálculo duro que a gente já não consegue mais fazer remoção com escova. Aí, somente o cirurgião dentista com os equipamentos apropriados. Já a placa, a gente consegue fazer a remoção com a escova de dente, com fio dental, mas 15 minutos você já vai estar tendo interferência desse alimento, já vai ser alimento para as bactérias que vão causar inflamação de gengiva ou cárie. Acabou de comer, escova os dentes. Exato. A escova elétrica, que já teve uma época aí de ser como... É igual... É boa, não é? Como é que funciona? Olha, a escova elétrica é boa. Eu considero ela boa, principalmente para crianças ali por volta dos seus 8, 9, 10, 12 anos, que a coordenação motora ainda não é muito adequada, então ela vai ajudar a fazer uma boa higienização. Claro que ela tem que ser passada em todos os dentes, né? Tem que ser uma escova elétrica que tenha a cabeça menor, que a maioria tem. Então, eu considero a escova elétrica bem adequada, bem indicada para os tratamentos. Beleza. Próxima pergunta. Vamos ver mais uma curiosidade. Aqueles materiais e tratamentos usados nas escolas antigamente, ainda é usado nos tratamentos de hoje? Bom, eu imagino que ele deve estar falando daquelas restaurações mais escuras, né, metálicas. Até mesmo quando o flúor... O flúor, a gente ainda faz a aplicação, apesar da nossa água da rede pública ser fluoretada, né? A gente ainda, em alguns casos, depois de uma avaliação minuciosa, a gente faz a aplicação de flúor ainda nos consultórios. Então, tem crianças, principalmente crianças, alguns adultos, que precisam dessa aplicação para manter o esmalte bem fortalecido, mas... não é uma regra, a não ser que a gente sempre fala, não abra mão do creme dental com flúor. Hoje os cremes dentais já têm o flúor adequado para a gente ter um controle também. Agora, a respeito das restaurações, que são aquelas restaurações de amálgamas, restaurações metálicas. Hoje em dia a gente não faz mais no consultório, né? Hoje as restaurações evoluíram. O amálgama, ele tem mercúrio,
então é considerado cancerígeno, então por isso já não é mais feito, tanto para quem manipula, tanto para o paciente que tem ele na boca. Então, vários artigos científicos já comprovando isso. Então, hoje as restaurações não são mais feitas de amálgama, que é uma liga de prata com mercúrio, misturava, virava massinha e era esculpido direto no dente do paciente. Então, hoje nós não temos mais isso em nenhum consultório. Hoje usa a porcelana, outro tipo de material. Isso, tem as resinas, as porcelanas, os emex, aí tem uma gama de material, mas o amálgama não faz mais parte da nossa rotina clínica. Beleza. Próxima pergunta. Doutor, como era o tratamento de canal antes e como está hoje? O tratamento de canal evoluiu muito. Eu sou endodontista também de formação e há um tempo a gente não tinha os equipamentos rotatórios, por exemplo, os reciprocantes, a instrumentação era toda manual. A gente tinha limas, que a gente ficava lá manipulando com o dedo, e isso deixava o tratamento muito longo, demorava muito, né? E, além disso, a gente não tinha os localizadores foraminais, que é para a gente identificar o tamanho total do dente. A gente precisa tratar o canal, seria limpar esse canal em toda a sua extensão e depois obturar. Então mudou muito, mudou os materiais de obturação, mudaram, os medicamentos intracanais mudaram, o que traz uma sensação de dor menor no pós-tratamento. E, além disso, o que eu vejo como grande recurso foram os instrumentos rotatórios de manipulação desse canal, assim como os localizadores apicais. Outra coisa que mudou muito na endodontia é o uso de microscopia. É possível a gente tratar os canais com o uso de microscópios operatórios. Imagina, você tem um canal que é super pequenininho, você custa localizar e você entra com um microscópio para magnificar essa imagem. Então fica uma visão melhor, você localiza canais que às vezes você não localizaria, canais acessórios. Então a endodontia é uma das áreas que mais se transformaram ao longo dos anos. Bom, então para a gente encerrar, tem que estar estudando, tem que estar sendo atualizando equipamento, tratamento, porque isso muda toda hora. Toda hora, não tem como a gente ficar para trás, né? Então a gente preza sempre para o conforto e o melhor resultado para o paciente. A gente tem que estar sempre inovando, tem que estar buscando, indo em congresso e artigos, e isso toda semana nós temos novidades aí. Obrigada, doutor. Eu que agradeço mais uma vez uma oportunidade de estar aqui esclarecendo. Espero que tenha contribuído bastante. Com certeza. Muita gente acha que vai querer arrancar toda aquela plaquinha prata dos dentes. Pode ter certeza. Ainda mais que o senhor falou que isso aí não é bom para a saúde. Bom, gente, então, o Pergunte ao Doutor de hoje foi com o doutor André Pinto. O doutor André Reis Pinto, cirurgião dentista, falando aí sobre tratamento dentário, curiosidades e mudanças tecnológicas. Eu volto amanhã. Tenha uma ótima tarde e fique agora com a Valéria aí no entrevista. Tchauzinho. Pergunte ao doutor. Todas as segundas é o Dia do Dentista. De volta na próxima semana. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farma Batatais.